Olá e bem-vindos ao primeiro episódio do podcast A Diversidade da Psicologia como Ciência e Profissão. Meu nome é Giovana e eu e mais 4 amigas vamos falar um pouco sobre as áreas de atuação reconhecidas pelo CFP, o Conselho Federal da Psicologia, e também sobre o aspecto histórico da psicologia em si e a sua diversidade. A psicologia surgiu na Grécia Antiga e ela era considerada naquela época como um braço da filosofia. E com o passar dos séculos, a psicologia foi evoluindo até tornar-se ciência. E nesse período, a psicologia era uma ciência experimental, que foi se expandindo para outras abordagens no século XIX e XX. Então, dessa forma, pensando a nível nacional, em 1967, a psicologia era regulamentada no Brasil e os psicólogos foram reconhecidos como profissão. E na época, as áreas de atuação profissional eram a clínica, a campo escolar educacional e a organizacional do trabalho. No entanto, a psicologia hoje é bastante diversa e oferece muitas áreas reconhecidas pelo Conselho Federal da Psicologia, o CFP, e ele concede títulos profissionais de especialistas em 11 áreas, e são elas a psicologia clínica, a do esporte, do trânsito, escolar educacional, hospitalar, jurídica, organizacional e do trabalho, psicomotricidade, psicopedagogia, psicologia social e neuropsicologia. Então, a gente vai abordar todas essas áreas no nosso podcast. Oi gente, eu sou a Adriana e a psicologia clínica é uma das principais áreas da psicologia e é bastante conhecida por estimular a fala do paciente. O que faz o psicólogo clínico envolve o uso de métodos para identificar doenças psíquicas ou questões emocionais e realizar o tratamento mais adequado para cada situação. Desse modo, o profissional consegue oferecer apoio e dar orientações necessárias aos pacientes e visa promover a saúde mental e o bem-estar de todos eles. O cuidado com a saúde mental e o bem-estar de indivíduos sempre foi um tema considerado muito importante ao longo dos anos, até porque a psicologia foi desenvolvida exatamente para identificar as patologias mentais e oferecer métodos que diminuíssem o sofrimento emocional das pessoas. A psicologia clínica é uma das áreas que trabalha nessas questões, sendo considerada a mais clássica delas. Ela é caracterizada pelo atendimento em consultório, em que o profissional conduz sessões de psicoterapia para fazer o diagnóstico e o tratamento de pacientes. Essa área tem como principal instrumento a escuta do paciente. Isso significa que o diagnóstico é realizado a partir do que as pessoas falam, considerando como enxergam o mundo ao seu redor e como se posicionam a ele. O objetivo é entender os distúrbios mentais e conduzir o tratamento adequado. A psicologia do esporte é uma nova ciência do treinamento esportivo que tem prestado importante contribuição para a otimização do rendimento de atletas e equipes, pois dar respaldo psicológico aos atletas é tão importante quanto eles fornecer uma alimentação balanceada programada por nutricionistas. Desse modo, o corpo físico e o mental são as duas faces de uma mesma unidade e merecem atenção igual. Assim, é comum ouvir atletas e treinadores afirmarem que temos que nos preparar psicologicamente para essa partida, ou, fisicamente, o time está bem, mas psicologicamente vem passando por dificuldades. As demandas psicológicas esportivas são inegáveis. Muitos atletas acabam sucumbindo diante de dificuldades que poderiam ser minimizadas caso houvesse maior interesse de treinadores e dirigentes na contratação de psicólogos esportivos. Assim, a presença de um profissional da psicologia esportiva é fundamental para o bom desempenho dos atletas, visando seu bem-estar. A psicologia do trânsito é uma área de conhecimento que estuda o comportamento humano no contexto da mobilidade urbana e investiga fatores internos e externos, conscientes e inconscientes, que promovem, influenciam e transformam a realidade do trânsito. Então, esse campo de trabalho é bem interessante para quem decide seguir carreira nessa área, porque a atuação do psicólogo vai muito além da aplicação de conhecidos testes psicotécnicos para futuros condutores. E esse profissional ainda pode desenvolver pesquisas, preparar e ministrar programas de educação no trânsito, entre outras ações. Então, esse psicólogo do trânsito pode formular pesquisas para analisar a influência dos problemas psicológicos nas ações do condutor. E a especialização em psicologia do trânsito ainda prepara o profissional para trabalhar com propostas educacionais na área. Oi, eu sou a Elana e a psicologia educacional é uma sub-área da psicologia que busca entender e trabalhar todos os processos mentais de aprendizagem, com sua área de atuação mais voltada para a parte teórica. Mas isso não significa que o psicólogo educacional não trabalhe também nas escolas. Essa psicologia busca entender o processo de aprendizagem como um todo, não se limitando somente ao ambiente da escola. Outro ponto sobre esse profissional é que ele auxilia muito dentro de uma sala de aula, uma vez que ele pode ajudar o professor a melhorar a aprendizagem dos alunos a partir de técnicas comprovadas.
O psicólogo educacional produz a pesquisa e a teoria que serão fundamentais para o trabalho de outras áreas, como da psicologia escolar. Já a psicologia escolar é uma sub-área que tem como foco o ambiente escolar, achando meios para melhorar o aprendizado do aluno na escola, com estudo e criação de métodos que ajudam no aprendizado. Esse psicólogo atua no ambiente da escola e nas relações presentes ali. Ou seja, ele irá trabalhar em conjunto com as famílias, professores, coordenação e etc. A atuação da psicologia hospitalar acontece devido à importância da dimensão psicológica no processo de adoecimento e de vivência da internação hospitalar, que pode vir a ser prolongada e clinicamente complexa. Tais experiências costumam vir acompanhadas de impactos emocionais a pacientes e familiares. Assim, acabam tendo implicações na rotina hospitalar, na comunicação com as equipes de saúde e na recuperação propriamente dita. Atualmente, é consenso que a família exerce um papel de alicerce para o paciente e também de apoio para a equipe multiprofissional que o acompanha. Nesse momento, estar em condições emocionais para tomar decisões é muito importante. A psicologia hospitalar tem o objetivo de promover a atenção total ao paciente e a sua história de vida. Este atendimento pode ser realizado em ambulatórios, pronto-socorros, unidade de internação e unidade de terapia intensiva. Nesse contexto, o psicólogo realiza a avaliação e o acompanhamento de pacientes clínicos ou cirúrgicos. Durante a avaliação psicológica, são coletadas informações sobre a história clínica pregressa, histórico de saúde mental e rede de apoio do paciente. Assim, o psicólogo estabelece condutas para auxiliar o paciente nos aspectos de maior vulnerabilidade. A psicologia jurídica é uma ciência que tem como objetivo principal o estudo do direito e da psicologia aplicada na sociedade e seus conflitos e relações, aliando um diálogo entre esses dois cursos. É uma área que se popularizou muito graças às inúmeras séries e filmes policiais de TV que tematizam a avaliação de aspectos psicológicos comportamentais dos suspeitos e dos criminosos. Mas os profissionais de psicologia que optam por se especializar nessa área podem encontrar várias opções de atuação profissional, como ONGs, tribunais de justiça, delegacias e institutos de perícia. Atualmente, diante de um quadro crescente de crimes e violência no país e do cenário de saúde mental também nacional, além do aumento de processos legais de todos os tipos, há grande demanda por especialistas psicólogos dessa área. Em geral, o psicólogo jurídico pode realizar as seguintes atividades: contribuir na instrução de processos na etapa de testemunho, na elucidação das motivações do crime e na produção de provas, além de participar de programas de prevenção e reabilitação social de pessoas em situação prisional e dar amparo psicológico no sistema penitenciário. Meu nome é Gabriela e eu vou falar sobre a psicopedagogia e a neuropsicologia. A psicopedagogia é a área de estudo que combina elementos da psicologia e da pedagogia, com o objetivo de formular adequadamente métodos didáticos e pedagógicos. Através dos métodos psicopedagógicos é possível estudar o problema de aprendizado de um indivíduo de uma forma contextualizada. Ao mesmo tempo, pode-se analisar as potencialidades cognitivas, afetivas e sociais para um melhor desenvolvimento das atividades que uma pessoa exerce. O psicopedagogo é o profissional responsável por orientar e motivar os indivíduos no processo de aprendizagem, identificando qualquer problema e implementando um plano para superá-los para que a pessoa possa alcançar seus objetivos educacionais. Em geral, um psicopedagogo em um ambiente escolar avalia aspectos socioafetivos, cognitivos, psicológicos e o desempenho na linguagem, como leitura e escrita, e raciocínio lógico. No ambiente escolar, ele vai coletar as informações necessárias acerca dos diferentes ambientes da vida das crianças e adolescentes, entrevistando pais, responsáveis, parentes, professores e etc. Agora eu vou falar sobre a neuropsicologia. A neuropsicologia é uma especialidade da psicologia responsável por estudar e compreender a forma como o cérebro afeta as funções cognitivas. Dentre essas funções, podemos citar a memória, a atenção, capacidade de julgamento, o raciocínio, as emoções e o comportamento. O objetivo da neuropsicologia é compreender a função dos sistemas cerebrais em forma complexa de atividades da mente. A área é nova, oriunda do avanço do conhecimento científico a respeito do funcionamento do cérebro. O profissional da neuropsicologia tem como função realizar a avaliação, investigação e criação de hipóteses, para que seja feito um plano de tratamento para o indivíduo em conjunto com uma equipe multidisciplinar de profissionais da área de saúde. Alguns especialistas do setor atuam como pesquisadores em análises cerebrais.
unindo o desempenho cognitivo e comportamento, além de atuarem também como cenário clínico. Eu me chamo Maria Fernanda e eu vou falar um pouco sobre a psicomotricidade. Bom, a psicomotricidade é a ciência que tem como objetivo de estudo o homem através do seu corpo em movimento e em relação ao mundo interno e externo. Ele está basicamente relacionada ao processo de maturação, onde o corpo é a origem das aquisições cognitivas, afetivas e também das orgânicas. Ele se concentra na preservação, no diagnóstico e na reabilitação de distúrbios psicomotores em todas as fases da vida, ou seja, quando existe alguma dificuldade de maturação do sistema nervoso central que inibe o movimento da socialização, gestão de emoções e etc., gerando grandes dificuldades de aprendizagem, especialmente em crianças e também em adolescentes. O seu trabalho, o psicomotricista, tem uma visão holística do ser humano, ou seja, procura enxergar além do problema visível. Para isso, ele reúne questões físicas e mentais. O psicomotor ajuda nas funções motoras e mentais ou nos distúrbios emocionais, propondo atividades corporais. Ele visa diminuir as atividades físicas, mas também ajudar as pessoas a encontrar uma relação harmoniosa com o uso do corpo. Um psicomotor pode atuar em áreas como educacional, clínica, hospitalar e empresarial. A psicologia social é uma das áreas da psicologia para formados que estuda a relação do indivíduo com a sociedade. E essa área, ela analisa os comportamentos e as interações dos indivíduos quando estão cercados de outras pessoas. Então, a psicologia social é uma vertente voltada para quem tem aptidão e que gosta de trabalhar com o atendimento de causas sociais e apoio a pessoas vulneráveis. Então, esse campo ele permite que os psicólogos eles atuem diretamente com o desenvolvimento de ações e de atividades comunitárias. E, além disso, nessa área, o psicólogo também observa como o poder de um grupo pode influenciar as ações dos membros ou seguidores desse mesmo grupo, como é o caso dos movimentos sociais. Então, o profissional desse setor ele está sempre em busca de contribuir positivamente nas relações, sobretudo para a melhoria da saúde mental de todos, e ele pode atuar com pessoas em situações de risco e exclusão, e ainda em empresas que contam com práticas de socialização. E agora vamos falar um pouco sobre a psicologia do trabalho e a psicologia organizacional. Bom, a psicologia organizacional tem como foco manter um ambiente de trabalho saudável. Para isso, ela foca no desenvolvimento dos profissionais de maneira geral e a solução de problemas ligados à questão de gente. Já na psicologia do trabalho, ela tenta entender a relação entre a realização pessoal do colaborador ao desempenhar suas atividades laborais e a produtividade. A psicologia organizacional pode ser trabalhada de diversas maneiras, como, por exemplo, adotando medidas que visam promover a qualidade de vida e do bem-estar do trabalho, aplicando pesquisas de satisfação e avaliação de clima organizacional e avaliando o desempenho e a performance dos times. Bom, e na psicologia do trabalho, no entanto, pode atuar envolvendo a capacidade de profissional em trabalhar em equipe, acompanhar os índices de rotatividade, as técnicas de comunicação e feedback necessários para entender como o profissional se sente e direcionar a sua atuação, desenvolver programas, métodos e técnicas que possam aumentar a motivação e também a satisfação dos colaboradores com o ambiente de trabalho. E com isso, nós finalizamos o nosso podcast A Diversidade da Psicologia como Ciência e Profissão. Obrigada por terem nos ouvido.